Estamos começando mais um Natcast por aqui, com convidados super especiais. Esse casal que foi moldado, né, dentro de uma empresa, que se formaram numa empresa, mas que hoje eles são potência e que conseguem aí liderar uma equipe incrível. Queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo hoje. Thiaguinho já conhece desde sempre. Desde bebezinho. Desde sempre. Thay também tive a oportunidade da gente se conhecer, de conversar mais. A ideia aqui é que a gente... Relaxem, tá? Fiquem tranquilos. Sim. A gente aqui quer conversar sobre bastidor, sobre como vocês hoje vivenciam total as vendas, né? Viver do crédito consignado é vivenciar 24 horas do tempo. Deus. E eu queria que a gente falasse sobre isso, sobre como é o perrengue, porque tem. A galera acha que é Muitos. só... a galera acha que é assim, é bater o meta, é comer pizza e pronto. E não O é. Instagram mostra que tudo é fácil, né? Bater meta e tudo mais, e não é assim que funciona, tem muito uma operação, e eu queria que a gente falasse sobre isso, tá? Mas eu queria que vocês se apresentassem. Então, vou começar Comece, por mim. vai. Meu nome é Tainara, eu sou vendedora na Facilite Promotora, vai fazer 9 anos. E a gente vai falar um pouquinho desse mundo para vocês, do consignado, de como que é o nosso dia a dia, não só da Facilite, né, mas fora também, porque nós somos um casal, trabalhamos juntos e ele é meu gestor. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de como é o nosso dia a dia, como é que a gente lida com isso, né, todos os dias. Thay é irmã, vamos a Thay essência. Thay é filha Filha de quem? Andréia E? Santiago e Evandro Santiago. Tu tem irmãs, né? Sim, 2. Jéssica e Gabriela. E elas trabalham com vocês? Sim, na mesma sala. É tudo... Uma delas, né? Uma delas. Uma delas trabalha comigo, também Legal. há 9 anos. Tu tem uma sobrinha? Tenho. E 2 enteadas. Vocês são 3 mulheres, 2 enteadas, e vocês são 3 mulheres na casa. Então, esse é o teu início. Uhum. Tá. Esse é meu início. Legal. Viver com um homem, que é o meu pai, e 4 mulheres dentro de casa. Eu gosto quando a gente vê, e é muito engraçado, né? A gente pede, se apresenta, e as pessoas dizem assim, que eu sou isso. Mas como influencia muito e diretamente, eu sou filha única, Sim. isso diretamente influencia nas tuas ações, quando tu é vendedor, ou quando tu vai Sim. lá e que tu quer tentar fazer. Eu sou muito egoísta no sentido de, cara, eu tenho que fechar a venda. Se tu não quer fechar, eu vou dar o meu jeito. Porque eu fui criada meio que sozinha. Sim. E eu tinha que... Tu já não, tu vem junto, né? Do tipo, e é visível. Eu sempre tive Tá, que dividir as Isso. coisas, né? Então, beleza. O que a gente vai fazer juntos pra resolver? Exatamente. É legal ver isso. Isso. E de tudo, né? Porque, por exemplo, lá atrás, quando a gente era pequena, eu e as minhas irmãs, a gente não tinha condição financeira. Então, era danoninho. Pra 3. Isso, então a gente repartia 2 para cada. E aquilo ali era o mês inteiro. Não era uma a cada semana, um a cada dia, sabe? Então aquilo ali era do mês. E a gente tinha que saber lidar com aquilo, sabe? Então a gente sempre soube dividir. Isso que é o mais importante. É isso que eu levo hoje pra minha vida, sabe? A divisão. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sei, eu sempre quero passar pro outro, sabe? Perfeito. Porque eu não sou egoísta de ter só pra mim. Sim. E o filho único, ele sofre com isso. Bastante. Thiaguinho, família de quantos? Família comprida. Tem tempo? Vocês Vista. estão com tempo? Então, família, pai e mãe, criado pelos avós, né? Vó Jacira, vô Marco, pai João, mãe Glória, irmãos Viviane, Marcelo e Tainise. E é isso, 2 filhas maravilhosas, Anali e Lívia, uma esposa linda, Tainara. É legal, assim, vocês nem devem, talvez, ter noção de como é pra mim te entrevistar hoje, porque o Thiaguinho conviveu com o meu pai na infância, e aí hoje te trazer pro podcast, te trazer pro meu mundo, assim, é muito legal. Saber que a gente hoje consegue compartilhar das mesmas ideias, das mesmas, né, filosofias, porque é muito distante. A gente... Tu viveu com uma história familiar, né? Não só um ponto aqui. Sim. Eu trago pessoas aqui pra entrevistar que me conhecem da internet. É. E aí, quando tu me olha assim, tá, mas ela é isso mesmo? Assim, e tu me conheceu lá da essência, né? Então, é muito legal. Como que vocês começaram a vida de vocês no mercado de trabalho? Antes de começar lá no consignado. Sim.
Tu não foi sempre no consignado, né? Não. Tá. Eu acho que eu não me apresentei, posso daí depois. Pode apresentar, não corta, aqui Meu é tudo nome assim. é Thiago Pereira, tenho 36, vou fazer 36 anos agora. Sou gestor de vendas na Facilite, estou lá há 10 anos. Na área comercial há 15 anos. É isso. É um tempo. É uma carga aí. É tempo. É um tempo. Eu trabalhei em Porto Alegre na GT Sul, né? Uma empresa de lista telefônica. Comecei como vendedor também, trabalhei 7 anos. E depois virei gestor, daí vim embora pra cá. 10 anos já na Facilite, 5 anos como vendedor e 5 anos na gestão. Quem não sabe o que é uma lista telefônica, amores, era aquele que tu tinha que abrir e ficar aqui, ó. Era da grossura daqueles 4 livros ali, só que maior, assim, entendeu? E a gente tem que ficar ali procurando. E eu vendi anúncios naquele diabo. Talvez você que esteja assistindo só olha pelo Google e não sabe o que é uma lista Vender telefônica. dinheiro é barbada. Quero ver vender anúncio na lista telefônica. Pior que é. E aí, como começou, assim, a carreira de vocês, a carreira, né? O movimento de vocês dentro da venda? Eu comecei fazendo telemarketing, que primeiro emprego, a gente quer sair daquele... Ai, mãe, me dá, sabe? Quer se tornar independente. Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar um emprego de telemarketing, que é o que tem mais aceitação, né? Sim. Então, eu trabalhei com telemarketing em 2 empresas, depois fui para um consignado, e depois do consignado em outra empresa, fui para a Facilite, e estou até hoje. Legal. É a produção aparece de vez em quando. Tá, e aí, desses momentos que tu teve de sair do telemarketing, o que tu trouxe? Porque tu trouxe bastante coisa do telemarketing pra agora. Sim, porque a constância de ter que fazer sempre, né? Não tem como parar, tu não tem como... É aquilo ali. Eles disponibilizam e tu tem que dar resultado. Porque se tu não dá, tchau. Tem muitas pessoas, sabe? Querendo estar ali. Então, tu tem que dar resultado. Sempre dei resultado, porque eu sou bem determinada, sabe? Em relação a vendas. E também não é só sobre vendas, sabe? É sobre os meus objetivos. Então, eu sempre tive sonhos muito audaciosos. E sempre corri atrás deles. E sabia que precisava correr muito e fazer muito, sabe? E por isso que fui para outra empresa, para buscar mais. Depois fui para um consignado, também para querer mais. E foi onde eu encontrei a Facilite. Legal. E lá tu é daqui, né, Thay? Sou daqui. Da onde tu nasceu? Qual bairro? São José. Ah, tá. Não é Manezinha da ilha. Tiaguinho, a gente veio do Sul. Sul. Pessoal simpático que só nós. Muito. Lá no trabalho tem uma pessoa que trabalha conosco que fala, o único gaúcho gente boa que eu conheço é tu. Boa. De tão gente boa que a gente é. É tão simpática a gente é. Pô. Então vamos lá. Eu comecei na área comercial fazendo estágio na Brasil Telecom, lá em Porto Alegre. Estágiozinho, foi tipo despretensioso, vamos dizer assim. Mesmo motivo, né? Tipo, não tem o que fazer, vamos fazer um estágiozinho na área de vendas, que é o que todo mundo aceita, né? Isso. Comecei lá e aí eu fui pegando gosto pela coisa. Por quê? Porque comecei a visualizar pessoas no meu ambiente que tinham uma vida muito boa e viviam daquilo dali, da venda. Eu, um mero estagiário na época e tal, e a minha gestora, a Ana, na época, ela tinha uma vida, tipo, a mulher tem uma vida top. Tipo, naquele tempo, né? Comparado à minha realidade. E, tipo, ela tá aqui no mesmo ambiente que eu, vamos lá. E aí, desde aquele momento, né? Desde aquele momento, eu comecei a gostar e a querer mexer com aquilo. E aí, eu fui galgando, entendeu? Rapidamente, ela já me pegou para braço direito dela, mesmo no estágio. Resumindo, aí eu veio o braço direito dela, fiquei 2 anos no estágio. Aí a Brasil Telecom, eu ia ser efetivado e a Brasil Telecom mudou. Foi vendida? Foi vendida e eles dispensaram todos os estagiários, não foi efetivado. Tive que seguir meu caminho. E por aí foi. Daí foi. Até que eu entrei nessa empresa lá, a GT Sul, lá em Porto Alegre, que eu tive uma das maiores inspirações da minha vida, que é a minha primeira gestora, que é a Terezinha. E ela me moldou, vamos dizer assim. Moldou como vendedor, de fato,
como ser humano para enfrentar o outro lado da vida. E eu aprendi com ela os princípios básicos de gestão que eu trago até hoje na minha equipe, entendeu? Que é cuide das pessoas, que as pessoas vão cuidar do resultado. E isso eu aprendi com ela, olhando ela fazer. E aí eu fiquei lá 7 anos, né? 3 anos eu fiquei como vendedor e depois assumi o lugar dela, que ela saiu, tinham pessoas muito mais velhas, tão capacitadas quanto eu. Eu tinha na época, acho que 21 anos. Legal. E aí ela me alçou Desafio. para o lugar dela como gestor, e a mesma coisa que hoje é na Facilite, entendeu? Sempre dei resultado. Porque eu acho que tem que cuidar das pessoas, e as pessoas cuidam do resultado. Essa é uma premissa que eu tenho comigo. E tu veio de lá pra Floripa quando, assim? Eu vim pra Floripa em 2013. Tá. Tipo, fiquei 7 anos nessa empresa. Enfim, eu tinha minha ex-esposa, acabei me separando, enfim. Aí aconteceram algumas coisas lá, me acidentei de carro e tal, tomei a decisão, a minha família já estava aqui, como tu sabe, né? Quase todo mundo. Eu digo, não, vou embora pra Floripa. Deu. Vim pra cá, comecei, aí tipo, fiquei um tempo em casa, assim, pensando, refletindo nas coisas. E tinha no currículo como gestor lá, né, lá em Porto Alegre, não, eu quero algo na gestão. Só que mandei alguns currículos e tal, me chamaram em 3 empresas, 2 para ser gestor, uma foi na Record, né, para assumir lá a operação do jornal, não me lembro do jornal agora. Uma na NET, legal, para ser gestor também, e a Facilite, que eu nem sabia o que a Facilite fazia. Nem sabia, eu vi no anúncio no jornal lá, mandei o currículo. E fiz o currículo, fiz a entrevista nos 3, passei nos 3, entendeu? E aí tava pra te decidir. Tá para decidir. E eu optei pela Facilite. Legal. Me identifiquei. E era a única empresa que era para ser vendedor. As outras 2 era para já ser gestor. E eu decidi e optei pela Facilite. Thalia, muito obrigado. E hoje a decisão influencia em toda a tua jornada, né? Toda a jornada. Esse momento de decisão influenciou em toda a tua jornada. Então é muito legal quando a gente olha pra trás, né? Pra quem não sabe, eu tive a oportunidade de passar pela Facilite, aprendi a valorizar, eu acho, muito mais o vendedor do que eu valorizava antes. Eu dizia pro meu pai, cara, qualquer um vende. Meu pai dizia, não, Natália, não é todo mundo que vende. Tu tem a aveia. Não, para, qualquer um. E quando eu cheguei lá e vi muita gente com o mesmo objetivo e uns tendo resultado e outros não, claramente é do tipo, não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vende, não é todo mundo que faz, né? Não. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho dos desafios diários, assim. Eu vejo que a Thay direto posta no Instagram, né? Uma cartinha, tô lá. Vocês escutam muito podcast motivacional, enfim. Sim. E o pessoal da venda tem um estigma do que é sempre motivacional. Mas porque o automotivação é difícil. Tu tem que estar automotivado o tempo todo. Tu não pode esperar que alguém te motive para alguma coisa, né? Sim. Tu falou sobre as pessoas e tu, nesse papel, tu tem que te automotivar para motivar os outros. É bem difícil. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, assim. Como é pra vocês? Qual é a busca de vocês? A fonte que vocês bebem, assim? Eu tenho que ir todo dia. Porque, cara, tem problema todo dia. Tem problema. E tem muitos. problema todo dia. E cliente que não entendeu, e coisas problemáticas do dia a dia. E outros, às vezes, que nem talvez cheguem na Thay e que tu tenha que, segura aí que eu vou precisar passar pro meu time de uma outra maneira. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre. Com certeza. Como é o dia a dia, assim. Vai, Thay, começa aí. Bastante coisa. Começa. O nosso dia a dia é bem desafiador. Porque a gente tem que controlar primeiro a cabeça, que é o mais difícil. A gente tem muita ansiedade, porque o vendedor é ansioso. Ele quer pra ontem, sabe? Então, a gente tem todo dia controlar primeiro a nossa ansiedade. E é isso, a gente se ajuda, sabe? Muito. Todo mundo se ajuda muito em relação a isso. A gente tenta controlar isso, sabe? A gente mesmo, na gente mesmo e nos outros. Calma, vai dar tudo certo, vamos. E o que impulsiona são os sonhos, sabe? Os sonhos que a gente tem são, como eu falei, audaciosos. A gente tem sonhos grandes, sabe? E a gente é muito focado em dar resultado. Então, a gente tem as dificuldades, a gente tenta lidar, aprende a lidar com elas todos os dias. Tenta não, lida, né? Lida. Porque não senão, isso. Lida, porque senão não teria o resultado
Tu tem, por exemplo, estão falando Sim. de ti, né? Senão não teria o resultado que tu tem. Exatamente, a gente lida com isso, é difícil, sabe? Muito difícil. Mas a gente tá ali todos os dias fazendo. E principalmente eu e o Thiago, por exemplo, a gente é um casal e a gente trabalha juntos. Mas eu sei muito bem a hierarquia, sabe? No caso, eu respeito muito ele lá dentro. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu convivi com vocês, isso me chamou bastante atenção, que é, cara, não é da minha ossada falar sobre isso, né? Por Isso. exemplo, isso aqui eu vou falar do meu pessoal aqui, do que eu sei fazer, mas eu não sei o que o Thiago tá tratando. Isso pra mim era muito clara essa divisão que vocês faziam. Sim. Porque quem olha de fora acredita que não, que influencia. Não influencia porque eu convivi diariamente, não influencia. E isso que é legal, né? Vocês conseguiram encontrar o meio Sim. termo. Porque não vai funcionar se um se meter no... Porque Eu entendo que Eu o Thiago... tenho que me meter no dela, né? Ela não Mas pode ela ser. não pode ter... Ela se mete no meu, é óbvio que a gente troca. Como casal. Mas até ali. Como Isso. casal. Isso, como casal. Mas tem problemas que eu não posso passar pra Não. ela. Eu tenho Exatamente. que filtrar e pronto. Até porque como vendedora, ela não tem Não. Ela não tem o... Claro, teria, né? Mas eu digo assim, pro vendedor, mais essa emoção do tipo, se não bater a meta, não vai não sei o quê. Se não bater... É difícil, né? Tu fica ali, a sua cabeça não funciona. Não funciona. E o que acontece? O principal é a hierarquia. A gente dá certo porque ele é meu gestor e eu tenho isso muito bem claro na minha cabeça, sabe? Perfeito. Porque o que acontece na maioria das situações é que, como é que vocês conseguem trabalhar juntos? Eu já tentei trabalhar com meu marido e não deu certo. Mas, gente, o ego que acaba com tudo, sabe? O ego acaba porque se eu não seguir a hierarquia dele, seguir o que ele me fala, seguir o que ele fala, tá, e faz desse jeito. Se eu não seguir aquilo, não vai dar certo, sabe? E a gente também troca muito lá no serviço. Porque ele tem muitas responsabilidades lá, sabe? E muitas vezes eu também tenho que fazer um pouco da parte dele Sim. e também focar no meu, entende? Eu também tenho essa responsabilidade lá dentro. Muitas coisas hoje são direcionadas a mim e eu também tenho que cuidar da parte da minha venda, sabe? Perfeito. Então, eu tenho que administrar muito bem isso, porque se eu me pressiono, não vai. Não. Mas a gente consegue lidar muito bem com isso. Falar um pouquinho então sobre isso O dia a dia, e né? vou pegar esse gancho dela. O dia a dia é falar sobre o meu e sobre o deles, né? É bem complicado. Porque o que eu costumo falar para eles, e quando a gente tem feedback, conversa só, né? Cara, a gente tem que sair de casa, o vendedor, preparado para uma guerra todos os dias. Porque venda é trabalho para maluco e corajoso, entendeu? Porque todos os dias é uma guerra. É o cliente que tu fechou no dia anterior, que quando chega lá o cara quer cancelar o contrato, quer desistir da operação. É uma simulação que tu negociou com o cara uma semana e o cara vai lá, fecha com o teu colega e tá tudo bem, tu tem que engolir a seco aquilo dali. Nem tenta entender. Porque se tu tentar entender, tu fica maluco. Óbvio que tu pede feedback pro cliente, o cliente vai lá e diz, não, foi meu colega que fechou com a tua amiga E era isso. e era isso, por isso que eu fechei com ela. Sendo que tu tá 2 meses tratando com o cara. Cara, muitas loucuras, entendeu? É muita dificuldade. A questão da automotivação, eu acho que o que eu passo para eles é a gente trabalha muito a inteligência emocional. Eu sou um cara que eu trabalho muito. A minha, consequentemente, a deles. Desde os primórdios, entende? Eu acho que isso é extremamente importante. Tu tem que estar com a tua mente blindada e saber o teu porquê. Qual é o teu propósito? Por que tu tá ali? Beleza? Nath, eu tô aqui porque eu quero gravar o podcast contigo porque tu é massa. Mas por que não? Porque eu quero passar um conteúdo massa para as pessoas, porque eu quero que as pessoas me conheçam, quem não me conhece, entendeu? Esse é o propósito que eu estou aqui. É a mesma coisa que tu tá fazendo o teu podcast, tem um porquê. Entendeu? As pessoas têm que ter isso bem definido dentro da mente. Sim. Pô, tô lá, tô vendendo. Eu quero ganhar X mil por mês. Tá, beleza, quero ganhar X mil. Por quê? Mas muitas vezes a gente não é ensinado. Mas A aí... definir o porquê, né? Do tipo, Fechou. o motivo. Porque quando tu é criança, eu quero isso. Aí vão lá e te dão. Perfeito. Mas nunca te perguntaram assim, tá, mas tu queria por quê? Exatamente. Né? É isso que é uma das coisas que eu prego. Beleza, eu quero ter, porque hoje, como tu falou no início, né? Massa eu estar aqui fazendo um podcast contigo, somos de outras gerações, vamos dizer assim. Hoje eu tenho corretores, né, que trabalham comigo que têm a tua idade, 21, 22, 23 anos. Você tem que falar a mesma língua. Exato. E eu
acostumado a tratar com pessoas mais novas. A Tainara, 27, 28 anos. Agora eu tenho corretores 21. Como é que vai ensinar para a pessoa o porquê? Com o mundo de hoje em dia. Aí tu tem que... São bebês, entendeu? Tu tem que pegar pelo braço, vamos lá. Joãozinho, beleza. Tu tá começando agora na tua vida, filho. Tu quer ganhar 10 mil, beleza. João, o que tu vai fazer com esses 10 mil? Tu vai gastar tudo em kit na balada? Não, pô. Então não vai ganhar. Não, pô. Tem que ter uma coisa maior. Palpável. Vamos lá, tá? Moto, loucura. Não, pô, vamos comprar um carrinho. Carrinho, tu pega a tua gata, tu vai passear, tu vai viajar, tu vai fazer isso. Tu começa a mudar a vida das pessoas. E isso é notório, entendeu? É evolutivo. Daqui a pouco o Joãozinho lá tá vendendo, sei lá quantos, 500 mil por mês. Do nada o João tá vendendo 500 mil. Não, isso tá sendo criado dentro da cabeça dele e ele se transformando no que ele tá fazendo. Entende? Então, quando a gente ouve falar de crédito consignado e as pessoas começam a achar que assim, o crédito consignado te leva para lugares extraordinários, né? Isso me incomoda um pouco, eu te confesso. Não é o crédito consignado que te leva. Então, isso. Porque e aí tem um monte de gente que vende consignado que não faz. Mas o que me incomoda muito é que assim, ó, tudo que tu bota a mão pra fazer com propósito e com motivo, tu vai fazer. Exato. Estar aqui hoje, né, no podcast, eu falei pra Thay, vão ser 7 gravações. Quando que eu imaginei que o ano passado, idealizei na minha cabeça e liguei pra eles, vou gravar podcast. Mas como? Cara, não sei, vai sem caneca agora, a gente vai gravar. Vai sem não sei o que. Hoje, tem pessoas que são... Feito é melhor que perfeito, Nath. São pessoas que estão sendo mudadas por escutar o podcast que faz a diferença. Então, a galera cria um universo e aí isso pesa pra vocês que estão na operação. Porque se pegar a tua equipe e botar eles pra vender bala, eles vão vender mais do que qualquer outra coisa. Exatamente. Porque não é o produto. Não é o produto. Né? A mentalidade. É isso. E aí, assim, a mentalidade ela precisa ser trabalhada e as pessoas não trabalham. Não trabalham. E esse é o X da questão. Ainda bem. Por isso que eu me destaco. Perfeito. Ainda bem que as pessoas não conseguem entender isso. Porque senão... Todo mundo entendendo, né? E é difícil, tá? E vou te dizer, às vezes... vou ali, vou fazer o Protagon e minha vida vai mudar. Não é isso, pô. Tu tem que fazer o Protagon de fato, de direito. Fez o Protagon e depois tu executa. O que precisa ser resolvido? Executa, ação. Acabou o Protagon, segue. Sim. Vai lá fazer um curso, beleza? Aprendeu, segue. Quantas pessoas tem na tua equipe hoje? Diretamente eu tenho 23 e tem uma outra equipe que é gerida pelo Igor, que também é sobre minha jurisdição, que tem mais 18. Foi muito engraçado, porque, claro, Quase hoje ver eles... o Igor estava em outra, o Richard, o Gui, né? O Anderson também continua. E aí, assim, eu peguei eles, né? Eu trabalhei com eles... E ver a potência que eles estão hoje, assim. Eu fico muito contente com onde eles chegaram. Porque eu vi eles em outras situações, né? Sim. E tiveram oportunidades e agarraram as oportunidades. E foi muito engraçado, porque eu tava com o Gui na época que ele descobriu que ia ser pai. E aí, ali foi claro. E aí, era muito louco. Tu chega em casa e tu comenta, obviamente, como a motivação das pessoas muda. Pô, é muito massa, assim. É muito, muito massa. Cara, é agora, eu preciso fazer. E aí, tu, assim... Sou uma ótima vendedora, mas antes de tudo eu sou pessoa e um ser humano que eu me compadeço. Já cheguei, tipo, quanto é que falta pra te bater a tua meta? Porque eu sei que a tua causa... Então, peraí, vamos lá, vamos jogar aqui que tu vai bater a tua meta. E já aconteceu, e vai, depois a gente vê, não tem problema. E essa disputa que eu acho legal que vocês conseguem não ter na equipe. A gente tem... Talvez tenha, né? Mas é sadia. Isso. É uma competitividade. Isso, perfeito. Entendeu? É cooperação com competição. Exatamente. A gente se ajuda. Elas trabalham, principalmente essa aqui. Tem gente que trabalha o mesmo perfil. Ela, a irmã dela, ela disputa com a irmã dela, pô. Ela, a irmã dela, Clarice, Jéssica, Guilherme. Que ganharam prêmios. Manu. Sim. Tipo, todos eles trabalham o mesmo perfil de cliente dentro da sala. Dentro de uma normalidade. É óbvio que existe a competição. Todo mundo quer ficar em primeiro. Um quer vender mais que o outro. Todo mundo quer vender porque precisa ganhar, tá ali para rentabilizar. Mas sabe que o colega tá fazendo a mesma coisa. Sem sacanagem, pô. E é uma coisa... Falei com o cara aqui, que nem teve o exemplo, né? Ontem. A minha cunhada, Jéssica, irmã dela, foi banida do WhatsApp. Porque agora o WhatsApp tá nessa brincadeira. E agora de banir todo mundo, né? E a gente prospecta muito pelo WhatsApp. Então, tipo... Foi banida, perdeu o número, e perdeu mesmo, de fato.
E aí o que acontece? Ela tava fechando um contrato lá bem bom. E aí a Clarice, que é uma das nossas melhores vendedoras lá, tipo, trabalha o mesmo perfil. O cliente chamou ela, que tava negociando com ela faziam 2 meses. 2 meses. Tipo, ô Clarice, olha só, eu tava falando com a tua colega Jéssica, trabalha aí, eu quero fechar com ela, só que eu não tô conseguindo falar com ela. E chamou a Clarice, que ele tava negociando há bastante tempo. Perfeito. E a Clarice pegou prontamente, foi lá na Jéssica, ó Jéssica, o cliente me chamou aqui. Ela podia ter pego o cara, não, feito falado alguma coisa, não, fecha comigo, a gente está negociando há muito tempo. Então essa transparência, né, que a gente precisa ter dentro de uma operação. Mas tu teve que... A Thay tá no lado do pessoal que tá ali na batalha. Mas tu, como gestor, teve que botar, tipo assim, só um pouquinho. Vamos fazer transparência aqui, porque não vai funcionar assim. Óbvio que a gente tem problema, a gente já teve muitos problemas por causa disso, até a gente atingir essa maturidade. Perfeito. Antigamente tinha uma equipe, outras pessoas a gente sabia que era assim. E aí foram mudando, vai mudando as pessoas, e as pessoas novas às vezes não entendem do mesmo jeito. Aí toda hora tu tem que estar. Lembrando, é assim que é. Vamos brigar com os outros, pô. Sim. Aqui dentro vai ter a disputa, vai, mas ela tem que ser leal e sadia, que vença o melhor. E eu não tenho predileção, porque ela é minha esposa, porque a Jéssica é minha cunhada, porque a Clarice é a minha melhor vendedora, porque a Jéssica é a segunda melhor vendedora da empresa, porque o Guilherme é meu faixa. Não existe isso. É óbvio que eu erro, né? Como gestor, sempre a gente erra, mas tentando acertar e sendo transparente. Perfeito. E correto. E tentando ser o mais justo possível. No caso, E é eu difícil. sou mais cobrada. Mais cobrada, é normal, é uma coisa Claro, natural. mas é porque... Assim, tu tem que ser o exemplo, né? Sim. De tudo, né? Eu acho que é muito assim, quando tu indica uma pessoa, né? O Thiaguinho me indicou, né? Eu tinha muito uma ideia na minha cabeça assim, cara, eu não posso decepcionar. Por mais que não houvesse uma cobrança em cima de mim, mas eu tinha todo o tempo que eu não poderia decepcionar. Porque, pô, tu confiou em mim. E dentro dos meus valores, a confiança é uma coisa assim, cara... Inegociável. Inegociável. Pô, se eu te disse venha, porque eu confio que tu vai entregar. E aí, como isso pra mim era valioso, eu não poderia decepcionar outra pessoa. Então, talvez seja essa... Por isso que é a cobrança, né? Do, tipo, alguém tem que tá vendo aqui. Fora do mercado, assim, hoje vocês conseguem pensar em como o futuro do mercado vem, ou como que o mercado de vendas, não só de crédito consignado, mas de vendas. Eu vejo muito que a gente perdeu o time, que não vai ser mais sobre volume, e sim sobre qualidade de venda. Eu vejo assim hoje, pelo meu trabalho e pela entrega que eu faço, né? As pessoas querem se sentir únicas. E aí eu queria que vocês, como vocês trabalham em volume, o que vocês veem do futuro, assim, como que vocês veem que o futuro está se encaminhando? Falo eu ou falo você? Falo eu, falo tu. Fala tu. Falo eu? A gente complementa. Vamos lá. O futuro do mercado. Eu acho que há controvérsias. Essa questão do volume. Que no nosso cenário, não sei se encaixaria, né? Mas vamos falar sobre o volume. Eu acho que o ideal é volume e qualidade. Perfeito. Esse é o ideal. Eu acho que não tem como separar uma coisa da outra. É óbvio que as pessoas, cada vez mais, elas querem ter um atendimento personalizado. Elas querem se sentir únicas. E é uma coisa que a gente sempre pregou na Facility. Tu trabalhou lá, sabe? Tipo, eu sou executivo, eu sou um consultor financeiro e eu vou te apresentar a melhor solução, coisa que o teu gerente não faz. Hoje o nosso trabalho é isso. Por exemplo, vamos lá, 1, 2, 3 milhas, estou fazendo propaganda aqui. Sei lá, Decolar, essas empresas. O que eles fazem? O cliente vai ali, seleciona, eu quero ir de Floripa para Porto Alegre, um exemplo. Data tal. Buscar voos. O que 1, 2, 3 milha faz? Vai lá, busca em todas as companhias aéreas para entregar melhor preço, melhor data, melhor horário, enfim. Nosso trabalho é esse. O cara vai lá, chamou a Tainara, eu quero fazer uma simulação de 50 mil. O que é Tu sabe, a gente trabalha com todos os bancos praticamente. Sim. Então, a gente vai lá e busca a melhor alternativa e o melhor cenário para aquele cliente. Isso já é exclusivo, isso já é personalizado. Agora, para te ter um resultado top,
tu tem que fazer isso com demanda. E eu acho difícil. Claro, é que eu me envolvia no problema da pessoa, né? Claro, e lá a gente tem assim, vou salvar alguma coisa, vou... Sim. E tu te envolve com esse problema da pessoa e tu tem que tentar achar uma alternativa que, é isso. Mas o futuro do mercado, muito digital, né? Sim. A gente tem, muito digital. E a gente E vocês deram um boom, né? A gente deu um boom no digital agora, né? A gente foi mesmo full agora pro digital e o futuro vai ser... Agora, esse ano, a empresa tá virando a chave. Mudou Legal. Tudo, né? Mudando marca, mudando tudo. Fez o rebrand, né? Da marca. E a gente vai forte pro digital, mas sem perder o que é o essencial. É essência. Eles na ponta... Com as pessoas. Sim. Com eu, como gestor, tratar as pessoas como sempre tratei, cada vez me modernizando e me atualizando, porque as pessoas estão mudando, obviamente, e eles, como vendedores, com os clientes, entendeu? Entender que o perfil de cliente também está mudando. São clientes mais jovens, que são mais atualizados, mais questionadores. Mas em contrapartida, como a gente sempre olha o lado bom da coisa, eles entendem, as nossas negociações são bem, vamos assim, complexas. São. Não é qualquer um que entende. É a melhor do mercado? Mas não é qualquer um que entende. Para esses clientes jovens, é muito mais fácil para eles entenderem. Tá, e eu queria também, fácil. disso, tá? Eu acho que é isso, atendimento humanizado, mas com demanda. Tanto no digital, quanto no WhatsApp ali, na ligação, no ativo, como eles fazem, entendeu? Falando dessa questão de atendimento, eu queria levantar a bola, que eu sei que tu já me falou isso. Que as pessoas falam assim, tá enrolando velhinho. E eu não gosto. A gente vem com essa ideia de que o crédito consignado... Confesso que quando eu entrei pra entender o que era o crédito de consignado antes de entrar na Facilite, eu achava que era isso também, de enrolar velhinhos. E é? E aí, não é. Tá. No primeiro momento, quando o velhinho ele não entende, tu acha que tu tá assim, tô enrolando ele aqui, né? E eu queria que a gente explicasse por que nasceu isso, do enrolar, pela essa negociação complexa. Por que isso acontece, sabe? Tá. Primeiro, por que eu acho que acontece? Porque a maioria das empresas de empréstimo consignado, elas vendem para o velhinho. Perfeito. Que é para o INSS. O INSS. Certo? A maioria das empresas de consignado por quê? Porque é mais fácil de vender. É mais fácil de ludibriar. É mais fácil de fazer a coisa errada, vamos dizer assim. Então, por isso que tem... E isso não é aqui. Ruim, né? Isso é nacional, é nível Brasil. Pode ver. A maioria das empresas vendem INSS. É mais fácil de rentabilizar, mais fácil de vender, mais fácil de ludibriar. E por isso se tornou uma premissa do consignado. Enrolar velhinho. Qualquer lugar que tu fala, eu vendo consignado, é aqueles que ligam para enrolar velhinho. Aqueles que vocês ficam ligando o dia inteiro. Falar um pouco sobre por isso, no meu ponto de vista, tem a mística do consignado, é por causa disso. O que a gente faz? Hoje a Facilite, 80% da produção, né, são servidores federais. Aí vem um pouquinho do governo e tem agora a equipe do Igor que vende INSS. Mas a gente vende uma média de 40 milhões mês, o Igor vende 2 de INSS, aí tem mais lá uns bilhões do André lá que vende governo, 5, aí tem mais 2, 3 pessoas que vendem a minha sala ali governo, deve dar uns 7 milhões por mês de governo, 2 de INSS, o resto é tudo SIAP. E o nosso público-alvo do SIAP não é aquele cara tomador. Entendeu? É o cara que vai resolver um problema. É o cara tomador que tem um monte de parcela que tá regular. Não, isso, que tem um monte de empréstimo. Que é o que todo mundo faz. A gente faz o avesso do mercado. A maioria dos clientes que ela atende, que a gente atende, é o delegado da Polícia Federal. É o delegado, escrivão. É o cara que não fala com ninguém. É o cara que ninguém vai atrás. A gente faz o avesso que todo mundo faz. Porque tu tem que saber o que tu faz. Eles são muito bons no que eles fazem. Tu tem que ter propriedade no que tu tá falando, tu tem que ter autoconfiança, tu tem que ter tudo isso. Tu tem que ter uma proposta interessante, tu tem que ter gabarito para fazer. E esse é o nosso cara. A gente vai atrás dele. O mercado tá indo para cá, aí pegando dos velhinhos, né? Todo mundo vai nos velhinhos, todo mundo vai fazer o SIAP, quem vai fazer SIAP faz o tomador. A gente vai no avesso, pô. A gente vai no graúdo. Eu tive situações que eu fiquei chateada, triste realmente,
Porque tu pega a situação da pessoa e tu vê que alguém fez alguma coisa, cara, tá bem difícil de te ajudar, assim, sabe? Então aquilo me decepcionou um pouco, te confesso, quando eu tive a experiência. Porque aquilo, assim, eu não tenho o que fazer por ti. E aí isso decepciona, né? E aí talvez o que eu acho bem incrível é que a empresa tem feito um rebranding e um gerenciamento de marca para focar na marca, não o que a marca vende. Exatamente. E aí é muito legal isso, assim, cara, a marca tem isso, a empresa proporciona isso, isso aqui, mas o produto que tu vende é isso. É isso. Né? Vocês fazem evento e é muito legal, assim, o quanto a marca é empenhada em deixar o registro dela ali para tudo isso. Hoje, se vocês decidissem, assim, daqui a 5 anos, vocês trocariam de profissão? Eu? Não. Não? Fala. Não. Chegou a me arrepiar. Jamais. Verdade. De profissão, não. Vai. E não é pelo dinheiro, tá? Não Muita é gente pelo acha que dinheiro. dinheiro. O que eu faço não é pelo dinheiro. Porque vocês hoje têm um... Eu pergunto isso porque eu vejo que quando tu faz o que tu ama, o resultado vem. Eu acredito que o dinheiro é consequência de um bom trabalho, né? Na minha opinião, assim. Então, automaticamente, quando tu faz uma entrega legal, tu vai ter um resultado legal. Mas vocês hoje fazem com muito amor e muita dedicação à entrega que vocês têm, né? Em relação a tudo. Não só ao produto em si, mas em tudo, assim. A preocupação, a mensagem que vai chegar, né? O Thiaguinho às vezes se preocupa assim, cara, não é isso, calma, não é assim que tá funcionando, é aqui, tem perrengue, tem problema, tem não sei o quê, mas o resultado também é esse. O problema tem tudo. Ontem vocês bateram a meta, né? Sim. Terça-feira, né? Que acabou o mês, a gente bateu a meta. E não fizemos nada. Ontem que a gente comemorou, entendeu? Tem que comemorar. Sim. Não, tu gravou esse podcast. É fácil gravar um podcast aqui? Não é. Tem muita coisa por trás, né? Se não fosse meu bastidor já tava ruim. Se não fosse meu bastidor, mas é já óbvio, tava... tem que comemorar os pequenos resultados. Pô, tem que sair daqui, tem que tomar um chopp, tem que, sei lá, fazer alguma coisa. Não, quem não bebe... Pô, conseguimos. Sim. Tu sabe o quão difícil foi chegar aqui. Sim. Não é? Claro que é. Tu mesmo falou no início, pô, quando é que eu imaginei gravar um podcast? Tu conseguiu, pô. Cada episódio... Vou chorar de novo. Cada episódio que tu vai gravar é uma conquista. É uma conquista. Vamos comemorar. Fiz uma venda. Bate o sino. Cara, é muito comemora. massa. E aí, assim, ó, a venda é uma parada que a gente... O sino, que todo mundo diz, mas é só um sino. Não, amores, o sino te dá uma sensação... uma energia... que tu não tem noção. Bateu o sino, é tipo assim, cara, me comprometi e fiz. Né? Não, e aí, até hoje, eu trabalho com venda no clube W2W, eu trabalho na parte comercial, e aí trouxeram um sino de Israel pra mim bater. Se vocês me arrumam um sino, que agora eu quero bater sino. E é, que chata bate o sino. Não, amores, é a sensação de dever cumprido. Sim. Porque tu sabe de quão dever difícil cumprido. Foi, pô. Não é fácil tu prospectar um cliente. Primeiro, não é fácil tu estar bem pra prospectar o cara. Isso. Aí tu primeiro é 1-0. Levantei cedo. 2-0. Fui pra academia. 3-0. Tô bem. Vou lá. Vamos começar o dia. Vamos prospectar. Prospectou o cara lá, negociou 15 dias com o cliente. Dentre várias dificuldades. Fechou a venda. Tu não vai comemorar? Por quê? Se tu tá ali pra isso. É uma vitória, pô. Tu ganhou, primeiro ganhou de si próprio. Segundo, tu ganhou da concorrência. Tu conseguiu convencer o cliente. Cara, tem que ser comemorado. Agora tu imagina uma meta macro do mês. Fala, pessoal, bateu uma meta. Fechou, tudo certo. Não, pô. Tem que... Seja o que for, entendeu? A gente sempre comemora. Comemora, pô. Tem que comemorar, velho. Principalmente agora, nesse mês, que foi um dos meus melhores meses também em relação a vendas na Facilite. E foi um mês que eu tive que ter muitas escolhas, sabe? Em relação a mim mesma. E abdicar também. E falar muitos nãos. Porque o que acontece? Hoje o Thiago é gerente, ele tem muitas demandas. E ele delega algumas coisas pra mim, sabe? E muitas pessoas, em relação à venda, me procuram. E com isso, o que estava acontecendo no passado? Eu buscava as pessoas para resolver o que elas precisavam. Esquecer do teu. E fazer o melhor por elas. Porque eu sabia, de qualquer forma, eu ajudando, eles conseguindo ali se destacar, automaticamente vem para mim também, indiretamente, sabe? E o que acontece? Eu estava esquecendo de mim em relação ao o que é importante para mim também, sabe? Poxa, chegou momentos que eu falei, será que é isso que eu mesmo, sabe, quero pra mim? Ou o que me desafia é outra coisa?
E daí foi aonde eu mudei. Tu te questionou se era isso mesmo que tu queria fazer? Em relação... Eu sempre ajudo. Sempre ajudei, sempre vou ajudar. Mas eu estava buscando aquilo. É diferente de as pessoas virem me procurar e eu ajudar. Ser proativa, né? E ser ativa na escolha. Isso. Eu buscava, eu ia na mesa de e aí, o que tu precisa? Vamos lá, tem negociação. Não, porque eu tenho uma visão de anos de consignado. E que a pessoa entrou agora, às vezes, não tem. Então, eu passando a minha visão e o que eu sei, eles conseguem fazer ali o fechamento da venda. Então, na minha cabeça não, quanto mais pessoas eu procurar para ajudar, mais eles vão ficar felizes, mais eles vão ficar alegres, mais rápido vão bater a meta. E aquilo me motivava, sabe? Só que, quando eu vi o meu resultado em relação a mim mesma, eu não conseguia mensurar se estava fazendo certo ou não, entende? É difícil. É difícil, que daí eu vi ali o meu resultado. E o teu gestor, onde é que estava? E eu via fazendo. E eu via o meu resultado ali que não era o que eu queria. E eu sei do meu potencial. Entende? Então, daí eu me questionei muitas vezes referente àquelas situações, sabe? E não adianta um gestor botar a mão. Não. É sobre o que tu consegue fazer. Exato. E é sobre o que tu consegue fazer e é sobre o teu sentimento consigo mesmo, sabe? E não adianta. Eu tava me sentindo assim, naquele momento comigo. Em relação aos outros, eu tava muito feliz, sabe? Em relação aos outros, parecia que quando eu fechava a venda era meu, sabe? Era pra mim. Eu dava o meu melhor. Eu sempre dou o meu melhor. De gestora. Sempre dou o meu melhor em tudo que eu vou fazer. Mas daí eu me desafiei. Eu falei, não, vou fazer bem feito agora. Pra mim mesmo. Vou deixar de buscar tantos outros e vou buscar mais a mim mesma. E foi um mês que eu trabalhei muito. Tanto comigo, tanto com a minha cabeça, principalmente. Porque os meus hábitos antigos faziam com que eu me questionasse se eu estava sendo certa. Ou se eu estava sendo egoísta de pensar em mim, sabe? E focar no que eu tinha que fazer. Porque que a gente perguntou lá no início, né? Porque lá antes tu tinha 3 e que tu tinha que dividir. Exatamente. Na tua cabeça, se tu não divide, não faz sentido. Faz sentido. É algo inegociável pra mim. E aí, ajudar então, se eu não tô os dividindo outros. e tô olhando só pro meu resultado, eu não estou ajudando. Exatamente. Isso. Como as nossas atitudes... tu tem 2 pequenas, né? Como as nossas atitudes influenciam diretamente no nosso resultado como adulto. Verdade, Muito. claro, óbvio. Eu ouvi as pessoas dizem assim, cara, podcast não sei, hein? Acho que não é bom, não sei o quê. E eu falei assim, eu vou. O que eu vou perder? Não perder nada. Eu vou lá, vou fazer, vamos ver o que vai acontecer e eu vou fazer. Depois que eu fiz, tu recebe, pô, foi legal, hein? Ficou legal. Claro, pô. Mas quando tu bota a cara, porque 2 pessoas importantes, hoje 3, né? Que o Matheus, é importante a opinião dele pra mim, mas 2 pessoas fundamentais pra mim. Meu pai e minha mãe disseram que sim. Porque toda vez que eu fui criança, eu dizia assim, e aí, o que vocês acham? Não, é bom, pode ir. Então, quando eu tenho a aprovação de 2 pessoas, o resto, amor, não faz diferença pra mim. Mas quando a tua família diz assim, ai, mas tu precisa dividir e tu não tem essa aprovação, aí lá na frente... Mas aí eu vou... Questão dela, né? Eu vou me incluir como, vamos dizer assim, culpado, né? Porque a gente... Pra ti tava cômodo? Não é nem por isso, não é nem por isso, não. Porque o trabalho, pra mim, quase que... Não tem como... O Thiago, vou dizer, né? Porque eu convivo com ele. Ele não tem comodismo em relação à área profissional. Nenhum comodismo. Zero. Não tem comodismo. Pra mim, isso não era por isso que ela ajudava, sabe? Era porque pra mim também. Exato. Tá. Isso, tipo assim, não é porque ele deixava de fazer o trabalho dele. Mas era que aquele momento era importante pro meu ser de ajudar. Exato. É esse ponto que eu ia bater. Tipo, a Tainara sempre... A gente trabalha junto desde antes de começar a se relacionar. Virar marido e mulher. Sim. Nós éramos colegas corretores, né? Eu era vendedor, ela era vendedora. Sempre teve essa coisa de ajudar. Desde o início. Pô. Desde o princípio. Nela e eu, como visão de gestão e tal. Sempre, pô, essa menina é boa. Essa menina é boa. E fui. A gente se tornou mais próximos e tal. E a gente se ajudava muito quando era colega de trabalho. A gente... Ele tinha a visão mais ampla
É isso. E eu E aí eu tinha comecei- iniciado. Tanto que, tô falando ali do início, né? Vocês tomariam outra decisão, mudariam de cenário. Eu, antes de começar com ele, sempre tentava um plano B, sabe? Então, quando a gente fez uma consultoria, tu me disse que queria outra coisa. Exatamente. E por isso que eu te fiz a mesma pergunta, porque quando eu tenho anotado a pergunta que eu te Isso. fiz lá, tu disse, eu queria montar uma linha de produto, eu queria fazer Isso. uma outra coisa. Plano Tentamos? B. Tentamos. Eu tentei. Quebrou em 2 meses. Sim, Porque era mas eu plano B. tentei. Sim, sim. O plano B não existe, porque é horrível. O que acontece? Eu trabalhava ali na área e tentava fazer meu plano B. Não faz Ao nada. mesmo tempo, eu não fazia bem o que eu tava ali pra fazer, que era um consignado, e chegava em casa, tinha um monte de planos e eu não conseguia colocar nada em ação. Por quê? Eu não tinha tempo. O plano B do meu serviço, atualmente, não me deixava dar 100% lá. E eu ficava frustrada nos dois, que eu não via resultado em nenhum dos dois, sabe? E aquilo ali me feriu, porque era um sonho, um planejamento. E eu sempre quis e tal. Mas foi um dia que eu conversei com uma amiga minha e ela falou assim... Eu falei pra ela que eu gosto de falar as coisas para as pessoas, sabe? Que eu admirava ela na postura dela de uma situação. E dela falou, eu não vou conseguir fazer bem 2 coisas ao mesmo tempo. E é por isso que eu fiz essa decisão. E aquilo ali me deu um insight, sabe? Eu falei, cara, é isso. Eu não vou conseguir me doar e fazer bem feito aquilo que eu quero. Eu vou cancelar tudo, não desistir. Mas eu vou falar assim, eu falei assim pra mim mesmo. Vou dar o meu melhor lá, vou fazer tudo que eu conseguir, daí eu vou sair e vou montar o meu negócio. Mas hoje eu já tenho outra visão. Porque Todo mundo pensa isso. Eu vou vender, vou levantar o dinheiro e vou fazer o que eu quero. Caralho. Desculpa. Não, pode falar palavrão, a gente tá... É tudo certo. Tipo assim, as pessoas não tratam a venda e o trabalho como vendedor como uma profissão de fato, pô. Sim, exatamente. Esse Hoje é o eu tenho outra grande visão. Eu erro. não aceitava me dizer, quando meu pai me dizia, tu é vendedor. É o grande erro Eu fiz administração, eu fiz não sei o quê. Amor, Dos seres humanos, Cara, tu Isso. poderia ter ficado aí, ele... beleza, a gente tá aqui, é o teu podcast, Natcast, beleza. Tu me vendeu a ideia. Sim. Vem. Eu não te paguei nada e tu me vendeu a ideia e eu comprei pra vir aqui gravar. Isso. Tainara, mesma coisa. É isso. Não é? Eles vendem o espaço pra te gravar. Todo Tudo mundo é tudo vendedor, é pô. vendedor. Todo mundo é vendedor. E quando tu entende e te apropria disso, aí a tua vida Poxa. Exatamente. muda. Foi aonde teve a virada de chave pra mim. Lógico. Ela Entendeu? entendeu que a Te vida, apropria. por isso que não muda, ela entendeu que não... Te isso- apropria. É, exatamente. Eu sou vendedora e uma futura gestora, tá muito E foi próximo. aonde eu e aí, mudei. e aí eu queria, naquela hora eu queria chegar nisso. Eu tava deixando ela fazer aquilo porque eu estou preparando ela Sim. para um próximo passo. Não por comodismo, mas por preparar ela para um próximo passo. Porque eu vou alçar voos maiores e eu preciso de alguém para assumir. Continuar o meu trabalho. Exatamente. Deixar Ou que meu legado. ela Como tu já recebeu, né? ela já é o meu braço direito, mas para assumir de fato de direito. Perfeito. Entendeu? Sim. E é ela a pessoa. E ela sabe disso e as pessoas também sabem. Ela é a ficha 1. Mas é uma base que está sendo feita, é todo um trabalho. E ela precisa aprender tudo. Isso só que é um momento de transformação. Total. Eu sou vendedora, sabe? Eu sou vendedora em tudo. Em vender para o meu cliente, vender a minha mentalidade para os vendedores. E eles acreditam no que eu falo, sabe? E o Thiago, ele estava deixando eu me desenvolver em relação àquilo. Só que quando eu me via, eu me comparava às pessoas em relação ao número, entendeu? É porque tu tava tendo uma atitude acima, mas te comparando com Isso. o pessoal que tava na me operação. comparando que eu deveria ter o mesmo resultado. Fazendo tudo. Isso, fazendo tudo, sabe? Exato. Eu falei, meu Deus, É Aí difícil. não adianta. em relação a mim mesmo. Porque o que acontece? Eu sei que indiretamente vem pra mim, mas eu sempre tive sonhos altos em relação a mim mesmo. E eu sempre tive números altos, eu sempre
dei o meu melhor, dei o meu máximo. E naquele momento eu tava dando o meu melhor, tava trabalhando muito mais. E não tava vindo. buscando. E quando eu olhava pra mim, eu falava... Meu Deus, sabe? Não tá vindo. Não tá vindo, mas por quê? Eu não tinha tempo, sabe? Te autorresponsabilizou pelo Exatamente. resultado, assim. E daí eu falei, não, vou fazer diferente. E eu nem falei nada pra ele. Eu mudei a minha postura e eu não falei nada pra ele. E daí eu foquei no meu. Foquei, trabalhei muito, porque daí é aquilo que eu te falei. Eu luto com a minha própria cabeça. Porque eu ajudo os outros e tenho que focar no meu. E hoje eles vêm até mim, eu não procuro eles. É diferente, né? É diferente. Porque daí eu tava indo buscar, criando várias alternativas na minha cabeça, várias posturas, e deixei de fazer o que era importante, sabe? Pra mim. Então, foi aí que mudou. Eu mudei, os meus resultados mudaram. E automaticamente eu me sinto com aquele sentimento, poxa, é isso, sabe? De dever cumprido. Tô sendo autossuficiente pra mim mesmo. E uma coisa que eu percebo que a gente falta, acho que no geral, assim. Depois que eu entendi isso, minha dinâmica mudou. A gente é uma marca o tempo todo, né? Então, tudo que a gente faz, age, se movimenta. E eu sempre disse lá na sala, quando a gente tava junto trabalhando, eu disse, vocês vão me ver com a minha cara no outdoor do Centro-Sul. Eu brincava com os guris, né? Vocês vão ver minha cara no outdoor do Centro-Sul, não sei o quê, brincando, porque assim, já era claro pra mim que eu tinha que me expandir, só não sabia como, né? E aí hoje me perguntaram, foram marcar no podcast aqui, marca onde? Eu falei, não, vocês vão marcar no perfil pessoal, porque essa entrega é da Natália Pessoa, não é da Natália Jurídica. Isso Sim. aqui eu tô falando hoje, o podcast, é da Natália Pessoa Física. Claro, eu tenho a minha empresa e hoje busco clientes e prospecto e faço toda a função, mas cara, a minha entrega aqui é outro rolê, é eu viver uma coisa assim. O pessoal pedala, o pessoal anda de carro. Cara, isso aqui pra mim é uma coisa que eu faço porque... É a tua realização. É a minha realização. Se é uma coisa material, ou não, isso aqui é a minha realização, sabe? Cada um com as suas loucuras. Exato. Cada um com o seu rolê. Cada um com é seu o rolê. teu sonho, eu tenho o meu, a Thay tem o dela. E aí, tem o assim, deles. poder proporcionar pras pessoas, como vocês, vir aqui contar um lado diferente do que a galera tá vendo pelo Instagram, do que tá vendo ali, né? Do que hoje tu tem a Lívia, a Anali que precisam de ti, e assim, a Lívia precisa de talvez uma atenção, às vezes, maior. Ninguém tá vendo esse Não, rolê, não né? vê, pô. Estão vendo que tu tá em Gramado, estão vendo que tu tá ali, e não estão vendo o rolê, né? Que a Thay teve que aprender, porque tu assumiu uma responsabilidade que não era tua, que tu teve que assumir, aí talvez queria que a gente comentasse um pouquinho sobre esse teu papel de pai, de uma criança especial, de uma criança que depende de ti. Porra, quer me quebrar. E também da Anali, que teve que ser muito, muito, muito madura. Claro, eu peguei ela pequenininha, né? Mas como ela é madura, ela é muito madura e entender assim, cara, eu preciso estar aqui, eu preciso fazer eu preciso estar presente. E eu, assim, se vocês, né? A gente vai no tempo de vocês, mas fala. Eu acho que outras pessoas, e eu tive a experiência de estar com a minha prima na minha casa essa semana. E ela não. E assim, o quanto eles precisam da gente. E eles precisam que a gente faça por eles. E aí ela só queria uma foto. E ela se sentiu bonita, a gente levou ela pra passear no Santo Antônio de Lisboa e ela botou o melhor vestido e a bolsa e disse, vamos lá. E pediu pra cantar Rodriguinho no carro e eu vou na frente. Então assim, cara, eles têm uma cabeça tão à frente do que a nossa. E a gente tem que acompanhar isso. E aí, a turma não sabe. Sabe. Eu tenho uma filha especial, que é a Lívia, tem Down, né? Vai fazer 5 anos agora, dia 22. E a Anali faz 9, agora dia 9. 9, agora dia 9. Agora dia 9. E, cara, a gente falou aqui sobre o propósito, sobre o porquê dos vendedores, né? Fazer eles entender. Elas são o meu porquê. Elas são o meu propósito. Tô aqui também por causa delas, sou o gestor que sou por causa delas, trabalho, faço o que faço por causa delas. A Lívia é o melhor presente que Deus poderia me dar. Elas são de outra, da minha ex-mulher, filhas de outra ex-mulher. Eu me separei, a Anali tinha 3 anos, né? 3 anos. E a Lívia
estava iniciando a gestação. E foi uma surpresa para eu só descobri que a Lívia tinha Down quando fui no hospital para ver. Não teve uma preparação, Não, né? nem a mãe dela sabia, e aí foi surpresa para todo mundo. E cara, primeiro foi um baque, né? Óbvio, mas depois tu começa a entender o porquê. Eu acho que eu sou um cara que eu sempre preguei e entendo isso. Cara, tu tem um porquê. Eu estou aqui hoje porque eu tinha que estar aqui. Já estava desenhado lá atrás. E eu tinha que ter a Lívia. E ela me ensinou e nos ensina, né? Muita coisa todos os dias. É bem isso que tu falou. Ela quer uma atençãozinha maior. Ela quer, tipo, ela precisa que você esteja 100% presente com ela naquele tempo. E as pessoas precisam estar 100% 100% presente em tudo que fazem. Ela precisa, ela é maravilhosa, pô. Ela é maravilhosa, é amor, é aquele amor puro, é aquele amor verdadeiro. Eles são diferentes. A gente é privilegiado. É o cromossomo do amor, né? Nós somos privilegiados em ter ela. Nós somos escolhidos. A gente não convive com ela e o abraço que ela deu no meu pai é uma coisa... Cara, nenhum lugar no mundo tu vai receber aquele abraço. Tipo, ela tava muito feliz. Ela não tava nem um pouco preocupada se estava aqui, se estava ali. Não, ela tava preocupada naquilo, né? Na pessoa parar e dar atenção. Ela é maravilhosa. Ela é amorosa, ela... carinhosa, ela entende tudo, elas são muito... Quem pensa que tem déficit, não tem déficit. Porcaria, não. Eles são muito inteligentes, só que às vezes as pessoas não conseguem... Olhar isso e o quê? Estimular. E a Anali nesse processo? A Anali... É essencial, né? É essencial, claro. Ela é o espelho da Lívia, entendeu? Como irmã. Principalmente, né? Como irmã. Mas como... ponto de referência. Isso, porque tudo que a Nari faz, ela quer repetir. E ela vai lá e repete. Porque eu acho que esse cenário que eu quero levantar é porque assim, né? Vocês são pais separados, de uma criança que precisa totalmente de atenção, e que a Thay teve que se moldar ao formato de entender a dinâmica, mas que se a Anali não tá junto, não. Ela perde um pouco o... Porque é a única, né? É a referência dela. Ela fica até doente quando a Anali não tá junto. Ela fica doente. Ela fica doente, ela fica desanimada, triste. E pra ti, como é que foi, assim... Hoje, se quem tá nos ouvindo, uma pessoa que vai começar um relacionamento, não digo assim, com uma criança especial, mas um relacionamento novo. Como foi pra ti entender o processo? Assim... Cara, vai vir assim, ó, vem um bonde, vem um pessoal, vem uma galera, assim. Falar delas é complicado pra mim, né? Porque elas pra ti, tu tem elas como filhas, assim, pra ti, né? E é muito claro, assim, a preocupação, o quanto tu te dedica, o quanto tu quer ser. E aí, quando o Thiago fala assim, é meu propósito, é porque, assim, tem que ser pra elas o que foram pra ti, né? Exato. Menos do que isso não rola, assim, né? Exatamente. O que acontece? Eu já iniciei com o Thiago sabendo, né, que ele tinha 2 filhas. Então, pra mim foi fácil. Porque eu sou assim. É a minha essência. De acolher as pessoas. E eu acolhi elas. E tudo que eu aprendi, todos os meus valores, que são algo inegociável pra mim, eu passo pra elas, sabe? Sim, porque elas hoje têm, além dos pais, ela tem mais tu. Então, assim... Cara, tu pode ter outras experiências, né? Não precisa falar mais, não precisa falar mais. É difícil pra mim, porque eu amo muito elas, né? E elas são muito importantes pra mim. Muito, muito, muito. Eu dou o meu melhor. Sempre que quando elas estão comigo, eu dou o meu melhor. Faço de tudo por elas. E não é em questão, assim, que quem vê de fora, né? Vê, compre isso, faz aquilo, leva pra viajar. Não, é o amor. Sim. Sabe? É o amor que eu dou pra elas. É a preocupação, né? É a preocupação, é o dar o meu melhor. Sim. Quando eu tô com a Lívia, eu dou o meu melhor por ela. Tanto que o Thiago fala, não, tu entende o que ela fala? Porque ela fala daquele jeito que a gente sabe. Eu entendo. Às vezes eu não consigo decifrar. A Tainara entende tudo. Que eu entendo. Né, pra falar, eu entendo tudo. Aquele jeito eu digo, calma, filha. E a Tainara entende tudo. Eu falo... Thiago, ela quer água. Ele falou, como é que tu sabe? Eu falei, eu sei. Pega água pra ela. Ela pede água? Como é que é? Gaco. Ela fala gaco. Gaco. Daí ela fala, gaco, pai, gaco. Daí ele, pai, não tá entendendo. Thiago, é água, dá água pra ela.
E eu sei disso. Uhum. E tudo que ela fala, eu entendo. Esse dia eu postei um vídeo no Instagram e provavelmente ninguém entendeu nada do que ela falou. Mas eu entendi do início ao fim. Eu entendi que ela jogou o carrinho pra lá e falou, não vai pra lá, vai fazer dodói no bebê. E era perto da piscina, entendeu? Que a gente Perto fala da pra piscina. ela, não vai perto da piscina, que se tu cair na piscina vai fazer dodói. E aí a gente tava sentado assim na beira nas cadeiras, então perto da piscina, eu e a Thay e ela com a bonequinha dela no carrinho. Isso. E ela começou, ela com a bebê dela ali brincando. Né, no mundo dela. Empurrou o carrinho perto da piscina, ela mesma empurrou e daqui a pouco puxou. Não vai pra pisse. Não Daí vai pra ela pisse. fala, vai dodói no bebê. Daí ela fala assim, sabe? E o principal eu tento passar os valores que eu tive que foram muito bem construídos, sabe? Na minha família Que agrega. foi muito bem construído. Hoje eu sei, pelos cursos que eu fiz, determinar exatamente o que vem da minha mãe e o que vem do meu pai. Que do meu pai vem a alegria, a determinação, sabe? Esse jeito de ser eufórica, Expansiva. Expansiva. E da minha mãe, saber o que é certo e errado. Saber que eu tenho que falar obrigado, tudo. Tudo de valor, tudo de correto que eu sei hoje vem da minha mãe. E fez a junção. E eu tento passar todo dia isso pra elas. Nossa. Quando fica chateado, não, tem que ficar feliz. Olha, vamos agradecer, sabe? Nossa. E a Lívia, estar presente. Estar presente é o que eu posso dar pra ela de melhor agora, sabe? Não é sobre o dinheiro, né? Não, de estar ali com ela, dar o meu melhor pra ela sentir. Porque ela doa muito. Ela doa muito amor. E é uma doação muito sincera, né? Muito. Muito. A gente tocou em vários assuntos, eu amei, mas eu queria que tu desse, Thiago, 3 dicas pra quem vai iniciar na liderança e pra quem é liderado. Pra quem vai iniciar, 3 dicas? 3 dicas. Pô, pra quem vai iniciar na liderança, cara, servir é sobre servir as pessoas, estar presente, tenta ajudar em tudo que a pessoa precisa, tudo. Liderar é servir. Liderar é ser exemplo em todas as áreas. Não adianta eu vir aqui no teu podcast e falar uma coisa e sair daqui pregar outra. As pessoas têm que saber quem é o líder delas de fato e de direito. Tem que olhar o cara e dizer assim, ó, porra, esse é o meu líder. Então, seja exemplo, cara, e pensar fora da caixa. Pensa fora da caixa. O líder precisa ser estrategista, o líder precisa ser íntegro, o líder precisa agir massivamente. O líder precisa ser o cara. Legal. Eu acho que é isso. E para vendedor, cara, vendedor ele tem que ser, primeiro, querer muito. É muito importante. Querer ser vendedor. Não querer estar ali para levantar dinheiro para fazer outra coisa. Vendedor tem que querer ser vendedor. Tem que gostar de dinheiro. Tem que ser ambicioso. Ambição é diferente de ganância. Ambição de querer vender X mil, ambição de querer ganhar X mil, ambição de querer viajar pelo mundo, ambição de querer construir coisas, conquistar, entendeu? Ter muita resiliência, porque vender não é fácil. Não é fácil. Talvez seja uma das profissões mais difíceis do mundo, porque é difícil porque mexe diretamente aqui, na cachola. E, cara, criativo. As 3 premissas que eu prezo para vendedor é ambição, a querer, né? Primeiro, querer muito. Ser ambicioso, audacioso, não ganancioso e resiliente e criativo. Para mim, o vendedor é isso. Eu acho na minha humilde opinião, claro. Esse podcast serviu exatamente pra gente, talvez, puxar assuntos que... Porque o que eu não tenho papas na língua, eu pergunto, porque assim, acho que o que eu pergunto, um monte de gente tá com dúvida de saber. E eu acho que esse aqui é um canal também pra vocês expandirem.
É legal a gente tirar o Instagram de cena e as pessoas poderem ver a gente de uma maneira diferente. O Instagram é só um recorte. O Instagram é 5% da vida da gente. Sei lá, se pode mensurar isso em números, é 5%. A realidade é outra. É outra coisa. O Instagram tu só posta o que tu quer. A realidade é outra. E eu convido a todos que estão assistindo, passa um dia com a gente. Vocês vão ver o quão difícil é a nossa realidade. Acorda fora da internet, né? Que a gente posta bem 5h30 da manhã acorda, daí vai pra academia 6 horas, 8 horas a gente já tá no escritório e aí começa a demanda. Aí tu planeja como líder, né? Planeja o teu dia e o dia não vai como tu quer porque aparece aquela coisa que não tava no script e tu tem que resolver, não dá pra deixar pra depois. Então, e tu tem que lidar com isso. É aquele bonequinho que tá com a faca toda nas costas aqui, todos esfaqueados, né? Tá aqui. E tá resolvendo. E eles é a mesma coisa. Vai lá, posta no Instagram, linda por sinal. Mas ninguém vê como acorda. Eu agradeço muito vocês, tá? De verdade, obrigada por toparem estar aqui comigo. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Espero que volte mais vezes. Vamos voltar com certeza. Espero que tenha servido algumas coisas aí para as pessoas, que alguma coisa sirva de insight para estimular para a vida das pessoas, que a gente consiga, se conseguir salvar 5 minutos disso tudo aí que foi gravado, que vai ajudar alguém, com certeza, se a pessoa estiver disposta a ouvir com clareza e tirar o lado bom do que a gente falou aqui, tenho certeza que vai ajudar muito. Legal. E obrigado pelo convite, estou muito orgulhoso de você estar aqui, segue a tua jornada. Seguirei, ela é linda. firme e forte. A Thay sempre falou, desde quando tu trabalhou lá com a gente, essa menina, ela é diferente. Eu sempre falo. Ela sempre falou, tipo, a Thay, a Nath é diferente. Eu digo, claro que é. Ela tem um pensamento além... Os pais dela são diferentes. Eu falei, o Betinho é o baita de um cara, ser humano do caramba, agia a mesma coisa. E, tipo, o Betinho é vendedor. Aquilo que tu falou, de tu sabe exatamente as coisas, as habilidades que tu tem, né? Do pai e da mãe. O meu pai é um cara focado na venda, assim. E eu acho que eu vim com isso, assim. Beleza, vamos fazer acontecer. E a minha mãe é a pessoa humana. E aí eu vim com essa junção, assim. Cara, nós vamos fazer... A gente tem que cuidar pra não passar por cima de ninguém. Mas a gente vai fazer. Foca no que tu quer e faz, pô. Não para. Isso. Independente do que as pessoas vão te dizer. Faz. Segue a tua jornada, pô. Teu futuro é... Eu ainda vou ver teu rosto no outdoor. Cara no outdoor. Tá registrado, minha cara no outdoor. Gente, obrigada, tá? Eu que agradeço. Vocês, então, assistam. Aí eu já chorando. Assista o próximo episódio. E que se tu não assistiu os anteriores, já volta aí e assiste que tem vários, tá?